O Supremo Tribunal Federal adiou para a sessão desta quinta-feira a decisão sobre a soltura do ex-ministro Antônio Palocci. A questão começou a ser discutida ontem. Na primeira parte do julgamento, os ministros fizeram 2 votações preliminares. A primeira foi para questionar a decisão do relator do caso, Edson Fachin, de levar a discussão sobre habeas corpus para o plenário. Para o ministro Marco Aurélio Mello, o debate deveria ser feito na segunda turma do STF. Senhor, reconheço que hoje o relator é praticamente um reizinho. Quase tudo pode, mas não pode tudo. O ministro Ricardo Lewandowski apoiou Marco Aurélio e também criticou a decisão do relator de levar o caso para o plenário. Quando se trata da proteção da liberdade, todos os feitos são importantes, todos os HCs são importantes. Imagina se eu aqui, com uma penada, encaminhasse de repente 40 HCs para serem julgados no plenário. O que diria Vossa Excelência como presidente? Na sequência, houve uma nova votação para saber se o habeas corpus poderia ser julgado. O argumento é de que o HC não serviria como mecanismo porque Palocci já foi condenado em primeira instância. Houve uma nova votação e, por 6-5, os ministros decidiram que o habeas corpus não seria analisado. A decisão gerou a revolta do ministro Gilmar Mendes, que disse que as prisões provisórias do doutor Moro se tornaram prisões definitivas. Não conhecer do habeas corpus aqui significa dar bioindenidade para o arbítrio, seja de Moro, seja de Bretas, seja de qualquer juiz incumbido, e aos procuradores. Apesar da decisão de não analisar o habeas corpus, os ministros passaram a discutir a derrubada da prisão de ofício, ou seja, por iniciativa da própria Corte. O ministro Edson Fachin, relator do caso, negou. Não reconheço constrangimento ilegal que decorra da duração da medida gravosa. Diante do exposto, não conheço do habeas, como já se formou a maioria, e deixo de conceder a ordem de ofício pelas razões suscitadas. É como voto. O relator Edson Fachin foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. O único a votar a favor da soltura foi Marco Aurélio, que deixou claro o espanto com a votação, mesmo depois da decisão de não analisar o habeas corpus. Eu nunca vi nesses 28 anos no Supremo votar-se uma proposta de indeferimento de ofício da ordem. Antônio Palocci foi preso preventivamente há 1 ano e meio, em setembro de 2016. Ele já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a mais de 12 anos de detenção, mas aguarda a confirmação da sentença pelo TRF4. Bom, é só realçar essa palavra do Marco Aurélio, que o relator pode tudo, tudo pode, mas não pode tudo. É um problema realmente antigo, muito antigo, das decisões das cortes brasileiras. Aliás, a ordem dos advogados até queria que a defesa falasse depois do relator. Porque o que acontece? Fala a acusação, num julgamento, fala o promotor, que é o procurador, na corte, depois fala a defesa, tem 10, 15 minutos cada um. Aí vem o relator e fala 3 horas. E para ele não tem tempo. Evidentemente decide o julgamento que estará sendo feito. Então essa é uma questão realmente antiga nos debates das cortes brasileiras. Professor Vila. Ontem estava passando uma coisa mais importante, que era o jogo da Juventus contra o Real Madrid. Aí eu fui vendo um pouco. Mais uma sessão deprimente do Supremo Tribunal Federal. Deprimente. O Gilmar Mendes nos envergonha. Modesto Carvalhosa está entrando com pedido de impeachment junto ao Senado. Acho que todos os brasileiros, inclusive seria muito legal nós entrevistarmos para fazer uma síntese, Modesto Carvalhosa, desse pedido, porque isso cabe ao Senado Federal por solicitação de alguém, no caso do senhor Modesto Carvalhosa. É uma vergonha. Ele falou outra vez em mídia opressiva, né? Isso, Gilmar Mendes. Veja como ele se refere aos juízes. O Moro, o Bretas. Que isso, homem? Você é uma vergonha para o Brasil. Ele chegou atrasado na sessão, ficou um tempinho, saiu, ia cuidar da vida, ele desapareceu, eu fui marcando, eu falei, quando abria a câmera para ver se ele nunca estava presente. Esse homem é uma vergonha para o Brasil, esse homem é uma vergonha, nós não merecemos pagar esse homem que não trabalha, né? Então foi mais um momento vergonhoso. O jurista da Rota do Frango com polenta em São Bernardo do Campo, esse eu tenho dó. Eu tenho dó dele. Quer dizer, mais dó de nós, que sustentamos o jurista da Rota do Frango Polenta. Ele não fala da minha liberdade, não. A minha liberdade eu cuido, não dele. Ele quer a liberdade
responsabilidade é do Lula, porque o Lula o colocou lá. Ricardo Lewandowski sabe como é que foi no restaurante São Judas Tadeu. Lembra da conversa Walter Demarque, Lula? Todo mundo sabe. Você acha que foi os seus méritos que você chegou ao Supremo, homem? Nós temos dignidade, nós não ficamos de joelho. Os brasileiros não têm medo. Lembra quando Caxias disse: siga os que forem brasileiros? O senhor não seguiria. Sabe, nós somos diferentes, nós não aguentamos mais o STF. Chega dessa palhaçada. Nós vamos mudar o Brasil. Vai ter uma nova institucionalidade, uma nova Constituição. Isso não serve. Ontem foi uma sessão patética. Só acrescentar uma informação, a gente falava inclusive na entrevista com o ex-prefeito João Dória sobre o Paulo Preto. Ele está preso desde sexta-feira. Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa, teve o pedido de liberdade negado pela 5ª Vara Federal de São Paulo. Na decisão, a juíza Maria Isabel do Prado concluiu que é necessário mantê-lo na prisão para garantir a segurança de 17 testemunhas do processo. Que é um dos fundamentos do artigo 342 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva é assegurar a lisura da instrução criminal. Ele é acusado de ter forçado testemunha. Isso. Ou ter tentado forçar testemunha. Então ele está, e esse é um dos fundamentos da preventiva. Ele está preso por essa razão.